Olá, estudante! Vamos à nossa segunda aula de adição eletrofílica. Na aula anterior, nós falamos sobre as reações de alcenos, adição de elementos de hidrogênio, estabilidade de carbocátions, estrutura do estado de transição e exercícios propostos. Vamos revisar. Então, aqui é uma representação geral de uma reação de alcenos, tá? E um mecanismo, né, especificamente com ácido bromídrico. Importante que ocorre a reação do nucleófilo com o eletrófilo, o par de elétrons do bromo do halogênio sai com ele, forma um carbocátion, então essa é a primeira etapa, e aí o nucleófilo reage de novo com o eletrófilo e forma o produto de adição eletrofílica. Tá? Aqui, numa consideração geral, tá? Então, você vai ter o eletrófilo inserido primeiro no carbono, lembra que é uma adição eletrofílica, então o eletrófilo que entra primeiro na etapa determinante, e o nucleófilo no outro carbono. Só peço que não decore só isso aqui, porque é importante entender o mecanismo de reação. Tá? E aí, então, aqui alguns exemplos, né? Então, falamos sobre a adição de elementos de hidrogênio, o ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, formamos com os haletos de alquilo. Agora, considerando que o nosso alceno ele é assimétrico, tá? Então, aqui, por exemplo, esse carbono só tem 2 hidrogênios, enquanto esse aqui tem 2 metilas, a pergunta é, vai formar os 2 produtos? Porque se você considerar só entrar aí o hidrogênio entra num carbono, o cloro no outro, mas aí pode formar esses 2. Forma os 2? Nós vimos que não. Por quê? Porque passa por passa por um carbocátion estável, enquanto o outro passa por um carbocátion instável. E o carbocátion estável ele se forma mais rápido. E ao se formar mais rápido, ele captura o nucleófilo mais rápido. E aí leva ao produto majoritário ou produto único, que no caso aqui é o produto único, porque o carbocátion primário é tão instável que ele não leva à formação de produto algum. Tá? E aí, então, a estabilidade dos carbocátions alquílicos, terciário, secundário, primário, e o dimetila, que é o menos estável de todos. E nós vimos aí potencial eletrostático e como a carga fica concentrada no carbocátion instável e como ela fica distribuída na estrutura no carbocátion estável. E por quê? Por causa da hiperconjugação da ligação carbono-hidrogênio, a ligação sigma, que acaba aumentando a densidade eletrônica do carbocátion. E aí, quanto mais ligações sigmas, carbono e hidrogênio, hiperconjugam, mais estável vai ser o carbocátion. Por isso que nós temos um carbocátion terciário mais estável, porque tem muito mais ligações sigmas e carbono e hidrogênio hiperconjugando. E aí, então, uma menor concentração da carga, maior estabilidade. Enquanto aqui não tem nenhuma ligação sigma hiperconjugando, porque as ligações carbono e hidrogênio, elas estão a 90 graus em relação ao carbocátion, ao orbital P do carbocátion. Então, não tem como hiperconjugar. Mais hiperconjugação, maior estabilidade. Menos hiperconjugação, menor estabilidade. Esse diagrama mostra aí o quanto estável faz com que o sistema passe a ser por conta da hiperconjugação. Exercícios propostos para avaliar aí a estabilidade dos carbocátions. E aí vimos aqui também o postulado de Hammond, que é uma forma de procurar entender o estado de transição. E aí, nesse caso, eu tenho que, pelo postulado, olhar para as espécies com energia similar. Então, eu quero entender o estado de transição 1, eu olho para os reagentes. O que estabiliza o reagente, estabiliza o estado de transição. O que desestabiliza o reagente, desestabiliza o estado de transição. Mesma coisa aqui, eu olho para os produtos. E aqui, aí eu vou ter algo intermediário, produtos e reagentes. Tá? O que mostra bem claro por que o carbocátion terciário ele se forma, enquanto o primário não. A etapa limitante, que é a etapa de maior energia, tá? do processo da reação, do progresso da reação, é que vai definir
se o carbocátio vai se formar ou não. Eu posso ter uma energia tão alta que o carbocátio não se forma, ou o outro carbocátio pode ter uma energia tão baixa que ele se forma tão rápido que ele é que vai capturar o nucleófilo e levar à formação do produto. Tá? Deixando esse exercício aqui para estar avaliando a transição, se ele é mais parecido com os reagentes ou com os produtos. Tá? E aí, nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre regioseletividade das reações de adição eletrofílica. Vamos conhecer aí uma regra, chamada regra de Markov-Mikov. E é isso, exercícios propostos e exercícios resolvidos. Tá? Então, regioseletividade. Vamos começar por esse nome aqui. Ó. Regio vem de região. E seletividade, tá? Então, vem de algo seletivo. Tá? Então, a regioseletividade indica que há uma seletividade em relação a determinada região da molécula, priorizando aquela região. Tá? Então, vamos tentar entender melhor o que é isso. Eu tenho esse alceno assimétrico. Como é que eu sei que é alceno assimétrico? Passa aqui, ó, a gente chama de um plano, né? Mas se você passar aqui, dividir aqui no meio, aqui a dupla, você vai ver que esse carbono sp2 tem 2 hidrogênios ligados, enquanto esse carbono sp2 tem um hidrogênio e uma metila, então ele é assimétrico. Então, é possível formar 2 produtos diferentes, tá? Pela uma adição eletrofílica. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, se a reação for com cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, tá? O hidrogênio pode se inserir no carbono 1 e o cloro no 2. E o hidrogênio pode se inserir no carbono 2 e o cloro no carbono 1. Tá? Então, nós vamos ter a inserção do hidrogênio no carbono 2, que CH2 ele passou a CH3, passa a ter um carbocátio secundário. Tá? Agora, se a inserção do hidrogênio ocorrer no carbono 2, nós vamos ter como intermediário um carbocátio primário, pensando em termos mecânicos. Aí você já sabe. Por que esse xizinho? Porque o carbocátio primário é muito instável para se formar. Tá? Então, nem se forma. Então, a gente já sabe de onde, assim, vai formar o produto. Então, haveria a possibilidade de formar 2 produtos. Tá? Mas, nesse caso, o único produto formado advém do carbocátio secundário, que é o 2-cloropropano. Enquanto, voltando aqui, ó, enquanto o do carbocátio primário, por ele ser muito instável, não é nem a velocidade desse se formar mais rápido, é porque ele é instável também, ele se forma mais rápido. Vamos pensar numa competição, tá? Numa competição, então, esse aqui é uma, vamos dizer assim, é uma tartaruga, tá? E esse aqui é um cavalo super veloz, uma águia voando. Então, esse vai se formar tão rápido que não dá nem chance de se formar, além de ser muito instável. Então, aqui então forma um produto. Então, há uma regioseletividade. Poderia formar esses 2, mas a reação ocorre só no carbono 1. Tá? Então, essa é uma reação regioseletiva. Aqui, por exemplo, agora já temos outra situação. Se reagir com iodeto de hidrogênio, o ácido iodídrico, tá? Então, a gente já pode olhar aqui. Ó. Se o hidrogênio se adicionar nesse carbono, vai formar um carbocátio secundário. Procure entender. Ó. Por que ele é secundário? Porque está ligado a 2 carbonos. Se o hidrogênio se adicionar nesse carbono, agora a gente vai ter um carbocátio terciário. 1, 2, 3. Um carbocátio terciário. Bom, a gente viu que carbocátio secundário e terciário eles são estáveis o suficiente para se formar, mas o terciário é mais estável que o secundário. Então vamos lá. Então do 2-metil-2-buteno, nós podemos ter esse aqui, que vem da adição de hidrogênio nesse carbono, vai formar um carbocátio terciário e depois o nosso produto 2-iodo, 2-metil-butano. Enquanto que a adição do hidrogênio nesse carbono vai gerar um carbocátio secundário, e aí
nucleófilo iodeto vai, tá, reagir com ele e vai formar o 2-iodo-transmetilbutano. Então, nesse caso aqui, os dois produtos, eles se formam, tá? Mas esse vai ser o produto majoritário, enquanto esse vai ser o produto minoritário, ou o produto principal, esse produto secundário também, são terminologias que podem ser utilizadas, tá? Vamos falar muito em produto majoritário e minoritário, mas às vezes produto principal, produto secundário, está falando da mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, indica o quê? A possibilidade de formar dois produtos, tá? Mas um em maior quantidade. Isso é o que tipifica a regioseletividade, tá? Aqui forma realmente dois produtos. Então, a gente não vai ter um produto único como na reação anterior. Então, um vai se formar em maior quantidade, é o nosso produto majoritário. E o outro vai se formar em menor quantidade, é o nosso produto minoritário. O quanto ele é majoritário, quanto ele se forma, tem que ir lá no laboratório, fazer a reação, isolar para ver qual o percentual. E o quanto esse forma também a mesma coisa, tá? Então, esse é um dado experimental. Mas aqui a gente pode dizer, ó, esse vai ser o majoritário e esse vai ser o minoritário, tá? A mesma coisa, se você olhar aqui, ó, se o hidrogênio se adicionar nesse carbono aqui, vai formar um carbocátion terciário aqui. Se ele se adicionar nesse aqui, ó, lembra que é o nucleófilo que reage com o eletrófilo, tá? É só uma forma de simplificar. Se ele for adicionado nesse aqui, vai formar aqui o quê? Um carbocátion secundário. Então, a gente sabe que o carbocátion terciário é mais estável que o secundário. Tá? Então, o bromo vai se adicionar aqui, tá? Ali o 2-metilciclohexeno. Então, nós temos esse produto. Um bromo, um metilciclohexano, tá? E o hidrogênio sendo adicionado nesse aqui, então o bromo vai ser adicionado aqui, porém o carbocátion vai passar mecanicamente para um carbocátion secundário. Tá? Então nós temos ali um bromo, 2-metilciclohexano. Nesse caso aqui, ó, poderia ter um H aqui, tá, gente? Então pode ser um H tracinho ou só um. Aqui, ó, nesse caso aqui, eu sei que esse aqui é o produto majoritário, porque eu avaliei, pensei em termos mecanísticos e enxerguei que passa por um carbocátion terciário e esse outro passa por um carbocátion secundário. O carbocátion terciário é mais estável que o carbocátion secundário. Então, esse é o produto majoritário, enquanto esse é o produto minoritário. Tá? Então, ó, os dois produtos de cada reação anterior, eles são chamados de isômeros constitucionais. É uma terminologia nova, que é utilizada para a isomeria. E aí, esse isômero constitucional, ele possui a mesma forma molecular, mas ele difere quanto os átomos que se conectam. Então, a conexão. Então, a diferença entre eles é como os átomos estão conectados entre si. Então, a reação, ó, de dois ou mais isômeros, que dois ou mais isômeros podem ser formados, mas um deles predomina, ou formando produto único, ou formando o produto majoritário, é que tipifica uma reação regioseletiva. Então, pode formar dois ou mais produtos, mas eu tenho só um formando, ou um majoritário, e os outros são minoritários. Então, existe grau de regioseletividade. Então, a reação ela pode ser moderada, tá? Então, forma um pouco mais do produto majoritário, por exemplo, 55% para 45% do outro, tá? Ou 51% de um, 49% do outro, moderado. Ela pode ser altamente regioseletiva, então eu vou ter a formação aí de, vamos dizer assim, um percentual mais alto do meu produto majoritário, ou eu vou determinar pela estabilidade dos carbocátions que vai se formar em um grande percentual, mesmo eu não sabendo o percentual. Então, mas se for pensar em termos de percentual, 80% do majoritário, 20% dos minoritários, ou do minoritário, ou ela pode ser completamente regioseletiva. Completamente regioseletiva é a formação
de somente um dos produtos possíveis. Então, ela é completamente regioseletiva. Ou sem regioseletividade. Aí, nesse caso, vai formar 50% de cada um. Tá? Então, vamos ver isso aí. Então, a adição do ácido bromídrico ao 2-penteno não é uma reação regioseletiva. Tá? Então, o 2-penteno, por exemplo, e reagindo com o ácido bromídrico, então a gente vai ter... Posso já fazer a análise aqui. Ó. Se a adição ocorrer nesse carbono, aqui vai formar um carbocato secundário. Se a adição ocorrer nesse carbono, vai formar aqui um carbocátion secundário. Tá? Gente, a conversa está muito alta aí. Vai interferir na minha explicação aqui. A Stephanie está falando alto. E a voz dela não é baixa. Já parei porque eu sei que vai dar problema. Então vamos ver aqui, tá? A adição do ácido bromídrico ao 2-penteno. E não é uma reação regioseletiva. Já podemos analisar aqui, tá? De antemão, ó, pensando em termos mecânicos. Se adicionar o hidrogênio aqui, vai formar um carbocato secundário aqui. Se a adição ocorrer nesse aqui, vai formar um carbocato secundário. Ou seja, não há diferença entre os carbocátions. Então, a adição de hidrogênio aqui vai formar o 2-bromopenteno e no outro carbono vai formar o 3-bromopenteno. Tá? Então, ó, nesse caso, como os dois advêm de carbocatos secundários, tá? Eles vão se formar 50% cada um. É o que espero. Então, vimos que o produto majoritário da reação de adição de um eletrófilo pode ser previsto ao determinar a estabilidade relativa dos carbocátions intermediários. E tem aí um atalho, vamos falar assim, né? O pessoal gosta muito de atalho, né? Tem um atalho. E quem deu esse atalho foi o Vladimir Markovnikov. Tá? Então, em 1865. E ele publicou um artigo que ele descreveu a maneira de prever o produto majoritário quando ocorre a adição, tá, de um aleto de hidrogênio ao alceno assimétrico. Então, aqui, por exemplo, aqui é um alceno assimétrico. Tá? Nesse carbono tem um hidrogênio e uma metila ligada. E esse carbono tem um hidrogênio e uma etila, então é assimétrico. Tá? Então, vamos ver a regra de Markovnikov. É um russo, tá bom? E aí, então, no artigo, como é que ele escreveu lá no artigo, quando ele chegou a escrever? Então, ele diz, ó, quando o aleto de hidrogênio é adicionado ao alceno assimétrico, a adição ocorre de maneira que o halogênio se liga ao átomo de carbono do alceno com o menor número de hidrogênios. Tá? Ele enunciou no artigo assim. Hoje, nós não utilizamos, que como a gente sabe que é o hidrogênio que entra primeiro, né, em termos mecânicos, e não o cloro, então é mais interessante pensar em termos de hidrogênio. O resultado é o mesmo, só que enquanto no artigo ele colocou que o halogênio ele se liga ao carbono menos hidrogenado, então quer dizer que o hidrogênio se adiciona ao carbono mais hidrogenado. Então, a forma moderna de expressar a regra de Markovnikov é o hidrogênio é adicionado ao carbono sp2, o carbono da dupla, tá? Que está ligado ao maior número de hidrogênios. Ou seja, o hidrogênio se adiciona ao carbono mais hidrogenado da dupla. Tá? Então, tem uma regra geral. Essa regra aqui, ó, ela tem suas exceções, como toda regra. Lembra da regra do octeto? A regra do octeto ela tem suas exceções. Tem átomos que só tem 6 elétrons quando fazem as suas ligações. Assim como tem átomos que têm 10 elétrons, 12 elétrons, a ideia da expansão do octeto. Então, a regra, normalmente, ela é quebrada. E essa regra de Markovnikov tem suas exceções. Mas existe uma regra geral em que ela se aplica sempre, para todas as reações, sem exceção. Tá? Então, a regra geral, ela diz o quê? Que o eletrófilo é adicionado ao carbono sp2, que está ligado ao maior número de hidrogênios. Então, o eletrófilo se adiciona
ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Tá? Então, essa nunca falha. A de Markov-Nikoff falha. Nós vamos ver isso. Tá? Então, ó, essa regra geral é mais simples, tá? Porque ela determina a estabilidade relativa dos intermediários, que podem ser formados na etapa limitante, ou seja, intermediários é o quê? O carbocátio. E aí facilita a determinação do produto majoritário, tá? E aí também na determinação do carbocátio mais estável, tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, aplicando a nossa regra de Markov-Nikoff, diz o quê? Que o produto majoritário. Então, a gente vai pensar no produto majoritário. E o outro vai ser o minoritário, obviamente, tá? Então, o hidrogênio, ele é adicionado, tá? É adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, nesse caso aqui, entre o carbono 1 ou o carbono 2 da dupla ligação, tá? O mais hidrogenado é esse aqui, ó. Tem 2 hidrogênios. E esse é o menos hidrogenado, só tem um hidrogênio. Então, segundo a regra de Markov-Nikoff, o hidrogênio vai se adicionar a esse carbono aqui, tá? A esse carbono. Então, o produto majoritário vai vir da adição desse hidrogênio a esse carbono e, obviamente, vai formar um carbocátio, que a gente já sabe que é um carbocátio secundário, e reage com o cloro, vai ser o nucleófilo que vai reagir com o eletrófilo, tá? E aí, então, ó, o H+, ele é o eletrófilo, tá? Então, ó, prevendo aqui, então, preferencialmente vai ser adicionado ao carbono 1, porque está ligado a 2 hidrogênios, tá? O 2 só está 1. Então, ó, o hidrogênio vai ser adicionado preferencialmente ao carbono 1, porque ele resulta um carbocátio secundário, como eu já disse para vocês, e ele é mais estável do que o carbocátio primário que se formaria caso o hidrogênio se adicionasse ao carbono 2, ou fosse adicionado, tá? Então, o produto majoritário é esse aqui, tá? E Markov-Nikoff me dá o produto majoritário, mas ele não me diz, a regra de Markov-Nikoff não me diz se o produto minoritário ele se forma ou não. Aqui, por exemplo, eu tenho que avaliar a estabilidade do carbocátio, por exemplo, como a adição do carbono 2 vai gerar um carbocátio primário, então, pá, você já sabe. O produto, esse não somente é o produto, esse não somente é o produto majoritário, como ele é o produto único, tá? É o produto único. Então, ó, usando ali, ó, determine o produto majoritário, tá? Que se pode obter da adição do ácido bromídrico a cada composto a seguir. E aí utilize a regra de Markov-Nikoff. Nesse caso aqui, se preocupe só com o produto majoritário. Se o produto minoritário vai se formar ou não, aí é uma avaliação da estabilidade do carbocátio. Bom, então tá ali, ó, Vladimir Vasilevich Markov-Nikoff, 1837 a 1904, lá no início do século XX. Então, exercícios resolvidos. Qual alqueno ou alceno deve ser usado para sintetizar o 3-bromo-hexano? Então, aqui eu preciso saber qual alceno. Lembra que alqueno e alceno estão falando a mesma coisa, tá? Reagindo com ácido bromídrico, leve ao 3-bromo-hexano. Então, vamos pensar. Bom, se a gente for ver bem, o hidrogênio e o bromo, ele se adiciona em torno da dupla ligação. Mas, se a gente olhar aqui para a estrutura, eu posso considerar uma dupla ligação que tenha o carbono 3 como participante da dupla, ele pode ter o bromo adicionado ali. Então, se a dupla estiver entre o carbono 2 e 3 e o carbono 3 e 4, tá? O bromo pode se adicionar nesse carbono sem problemas. Então, nossos alcenos tiram o bromo e colocam a dupla entre o carbono 2 e 3 e o carbono 3 e 4. E aí, a gente acha os nossos possíveis alcenos. Então, entre o carbono 2 e 3, nós vamos ter o 2-hexeno. E entre o carbono 3 e 4, nós vamos ter o 3-hexeno. Então, esses são os nossos possíveis alcenos. A pergunta é,
qual dos dois é melhor? Porque a ideia, o raciocínio se eu estou reagindo, tá, reagentes para formar produtos, o objetivo é formar a maior quantidade de produto possível. Então, qual dos dois vai formar a maior quantidade de 3-bromohexano? Então, tem que fazer essa análise. Então, verificar os produtos formados de cada alceno para ver qual o melhor alceno para levar ao meu produto, tá, esperado. Então, vamos lá. Então, verificando ali, considerando aqui o 2-hexeno. Tá? Então, a adição ali do ácido bromídrico, ela pode ocorrer, por exemplo, no carbono 2. Vamos chamar isso aqui de carbono 1, tá? Então, o carbono, ele é o carbono 1 mesmo, né? No carbono 2, gerando um carbocato secundário no carbono 3. Agora, isso vai levar, tá? Então, o bromo vai reagir com esse carbono e vai me levar ao 3-bromohexano. É justamente o que eu quero. Mas, se o hidrogênio for adicionado no carbono 3, então a gente vai ter um carbocátion, tá, no carbono 2. E também o carbocato secundário. Então, ele é passível de se formar tanto quanto de cima. Só que ele leva a um produto diferente, ao 2-bromohexano. Esse o problema não pede. Pergunta qual alceno que pode formar o 3-bromohexano. E aí, subentenda-se com o maior rendimento possível. Beleza. Então, nesse caso, como o carbocato aqui é o carbocato secundário, aqui, essa é uma reação não seletiva, tá? Porque vai formar 50% de cada um. Então, se me interessa o de cima, o de baixo, né, vai ser subproduto, tá? Mas vamos para o 3-hexano. Tá? A reação com ácido bromídrico, se você for pensar em termos mecânicos, pode adicionar, se a adição ocorrer no carbono, tá, 3, vai formar um carbocátion também no carbono 3. Tá? Por quê? A gente conta aqui, de trás para frente. E se a adição ocorrer nesse aqui, vai formar um carbocátion também no carbono. Então, se a carga estiver aqui ou aqui, tá? O carbono 1 vai ser esse, se a carga estiver aqui, e o carbono 1 vai ser esse, se a carga estiver aqui. Então, a adição tanto no carbono 3 quanto no carbono 4, no final vai formar um carbocátion, tá? No carbono 3, ou seja, o mesmo carbocátion. Tá? E aí, então, somente um carbocátion é formado. E aí, somente o produto é formado pela adição do bromo nesse carbono, que se o bromo adicionar aqui ou o carbocátion formar aqui, vai formar o mesmo haleto de alquilo. Nesse caso, 3-bromohexano. Então, se forma só um tipo de carbocátion secundário, vai formar somente o 3-bromohexano, e aí, então, eu tenho a regioseletividade dessa reação, ela é completa, tá? Então, ela é completa, não é altamente regioseletivo, ele é, tá, completamente regioseletivo, 100% somente de um produto. Bom? Então, a melhor opção é reagir o 3-hexeno com o ácido bromídrico para produzir o 3-bromohexano. Faltou um H aqui. Qual alqueno deve ser utilizado para sintetizar o 2-bromopentano? Então, agora eu quero saber qual alceno que eu preciso reagir com ácido bromídrico para formar o 2-bromopentano, naquele mesmo raciocínio. Maior rendimento possível. Preferência 100% do 2-bromopentano. Então, vamos lá. Se você for olhar aqui, mesma coisa. Então, eu tenho que ter a dupla, o carbono 2 tem que fazer parte da dupla. Então, eu posso ter a dupla entre o carbono 1 e o carbono 2, e entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, tira o bromo, e aí a gente vai ter os possíveis alcenos. O primeiro alceno é um penteno. E o segundo alceno, que é o carbono
que é a dupla entre o carbono 2 e o carbono 3, é o 2-penteno. Tá? Beleza, agora vamos verificar os produtos formados e qual que vai me dar o maior rendimento. Então, partindo ali do penteno, já pode olhar aqui, ó. Se a adição ocorrer aqui, vai formar um carbocátio secundário. Se a adição ocorrer aqui, vai formar um carbocátio primário. Opa! Carbocátio primário a gente sabe que é muito instável para se formar. Então vai ter só o produto essa reação. Tá? E aí, então, nesse caso, o ácido bromídico se adicionando no carbono, tá? Nesse aqui, ó, daí a gente pode já utilizar Markov-Nikov, né? O DGN se adiciona ao carbono mais hidrogenado, carbono sp2, tá? Sempre. Ou a adição poderia ocorrer aqui no carbono menos hidrogenado, e aí forma um carbocátio primário. Então já está o X aqui indicando, não vai se formar. Então o meu produto vai vir só daqui. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, então, que produto vai formar? O 2-bromo-pentano. Justamente o produto solicitado pelo enunciado. Tá, mas e o outro? Vamos dar uma olhadinha no outro? Vamos lá, vamos verificar os produtos, tá, do 2-penteno. Já podemos ver aqui, ó. Aqui, ó, já posso adiantar, o Markov-Nikov não nos ajuda, porque não tem carbono mais hidrogenado. Esse carbono tem um hidrogênio, esse aqui tem um hidrogênio. Então, tem sentido falar em Markov-Nikov. Tá? Então, a adição de um dos carbonos, ó, no caso aqui o carbono 3, vai formar um carbocátio secundário no carbono 2. E a adição no carbono 2 vai formar um carbocátio no carbono 3. E eles são diferentes, dá para ver. Tá? Dá para ver. Então, nesse caso, ó, esse primeiro da carbocátio leva ao 2-bromo-pentano. E esse segundo vai levar ao 3-bromo-pentano. Então, nesse caso aqui, ó, o penteno é mais interessante, porque como os carbocátios são secundários, aqui vai formar 50% de cada um. Tá? Enquanto que o penteno só forma o 2-bromo-pentano 100%. Tá? Então, essa aqui não há regioseletividade nessa reação, tá? E a outra é completamente regioseletiva. Então, qual alqueno deve ser usado para sintetizar cada brometilquina seguinte? Então, vocês, tem A, B e C. Em qual alceno a adição de HBr é altamente seletiva? Tá? Então, avalie aqui o tipo de carbocátio, tá? Que se forma, e aí, então, qual deles é altamente seletivo, a formação do alceno. Nossa referência bibliográfica, Paula Brus, volume 1, 2006. Xixi Shoutin, obrigado pela atenção em chinês. Solidil, glória.